Queridos irmãos, bom dia. Vamos abrir a Escritura Sagrada no último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Obrigado. Efésios capítulo 6, diz assim a sagrada palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Servos, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, e para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como convém falar. Ora, para que vós também possais saber das coisas acerca de mim e o que faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos fará saber todas as coisas, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que conheçais as coisas a nosso respeito e para que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e orar ao Senhor. Amado Deus, Pai do nosso Salvador e nosso bendito Senhor Jesus Cristo, que entregou a própria vida por nós, nós te damos graça, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o teu nome glorioso, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque o Senhor enviou o seu amado Filho para nos salvar dos nossos pecados.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo sangue da cruz que foi derramado por todos nós que cremos no Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar também o Teu Espírito Santo, Espírito que habita em nós, como disse Paulo em sua palavra, Espírito que se move em nós, Espírito que nos ajuda, nos fortalece. Obrigado, Senhor. Nós suplicamos que nesta manhã o Teu Espírito abra o nosso coração e entendimento para que a palavra de Deus encontre lugar e nos modifique e nos ajude a confiar mais no Senhor e na força do Seu poder. Guia-nos essa manhã, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, para a nossa edificação, para o nosso bem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós chegamos agora ao final da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, onde o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, neste capítulo volta agora os seus olhos para a prática da vida cristã no lar, no trabalho e na esfera espiritual. Quando eu vi as crianças saindo, me deu um peso muito grande no coração, irmãos. Preciso confessar para vocês, porque eu queria que elas estivessem aqui essa manhã, porque a primeira parte da exposição é direcionada para os filhos. Então os pais que estão aqui vão ter que ajudar seus filhos em casa depois, passando para eles o que eu vou falar. Na verdade, o que Deus falou através do apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 6, nós aprendemos como a fé em Cristo, ela transforma profundamente as relações familiares, o nosso comportamento no ambiente de trabalho e, sobretudo, também nos prepara para enfrentarmos a batalha espiritual que nós estamos envolvidos diariamente, uma batalha contra as forças do mal, contra Satanás e suas hostes malignas. Esse texto de Paulo, ele nos lembra que a vida cristã, ela não se limita aos momentos do culto cristão. Vocês sabem que há muitos crentes que pensam que só o fato de vir na igreja, eles já cumpriram a sua parte do acordo de ser cristão e depois que saírem da igreja, ok, eu faço o que eu quero, vivo como quero, não preciso me preocupar. Alguns casais dizem, na nossa casa nós mandamos, nós vivemos como bem convém a nós mesmos, criamos nossos filhos à nossa maneira, a nossa relação conjugal nós discutimos a sós, resolvemos o que vamos ou não vamos fazer, no trabalho a mesma coisa, mas não é bem assim, meus irmãos. A vida cristã, ela se estende a todas as áreas da nossa existência. E somente fortalecidos no Senhor nós podemos viver em obediência e servir com fidelidade e resistir firmes no dia mau, quando o dia mau se apresentar diante de nós. Dos versos 1 ao 4, Paulo começa a tratar aqui sobre os filhos, a relação dos filhos com os pais com os filhos. Depois que ele trata da nova vida em Cristo e de repudiar a imoralidade e um padrão de vida que não condiz com a vida de Deus, com a luz que deve ser a vida cristã, Paulo agora volta os seus olhos e as suas exortações para o lar cristão. E ele começa pelo núcleo do lar cristão, a família basilar. Ele começa com o casal. E depois de tratar as relações dos casais, isso foi falado ontem pelo pastor Tarcísio, Paulo se volta para a prole do casal, os filhos. E é disso que ele vai tratar e nós vamos aqui, juntamente, tentar explicar o que Paulo ensinou. Ele diz que os filhos devem obedecer a seus pais no Senhor. É a instrução do apóstolo Paulo. E esse primeiro direcionamento busca trazer harmonia no lar.
Os filhos não podem ultrapassar os seus pais, não são maiores que seus pais. Paulo tenta estabelecer aqui uma espécie de ordem hierárquica no lar, uma ordem que deve existir. Os pais têm autoridade sobre os seus filhos, portanto, os filhos devem obediência aos seus pais. Essa é a ordem. Essa ordem não pode ser invertida. Nas Escrituras Sagradas, quem sempre inverte a ordem que Deus estabeleceu é Satanás. No Éden, depois que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Adão é o cabeça da mulher, ele é o líder da sua casa, do seu lar. Satanás se apresenta e quem ele procura? O cabeça? Não, ele procura a mulher, como se ela fosse o cabeça. Perceba, ele perverte a ordem que Deus estabeleceu. O correto seria Satanás procurar Adão e discutir o assunto com Adão, mas ele procura a mulher. Aqui Paulo está dizendo que a ordem correta é os filhos obedecerem aos seus pais e os pais terem autoridade sobre seus filhos. Então é uma hierarquia justa, segundo a palavra de Deus. Paulo diz: porque isso é justo. Olha o final do primeiro versículo, é a expressão do apóstolo Paulo. O quinto mandamento do decálogo, ele vem logo à nossa mente quando nós lemos essa passagem de Efésios. Honra teu pai e tua mãe, diz o quinto mandamento, e é o que Paulo repete aqui. Ele faz alusão às palavras de Deus gravadas naquelas tábuas de pedra que Moisés recebeu. O ensino aqui estabelecido, irmãos, é que obedecer aos pais significa guardar o quinto mandamento e obedecer antes de tudo ao próprio Deus que entregou os mandamentos. Esse mandamento traz uma promessa para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Paulo está dizendo: filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, para que vocês vivam uma vida longa na terra e vivam bem, para que vivam bem, para que te vá bem. O contexto dessa palavra inicial, neste caso, o contexto dos 10 mandamentos, Paulo está citando os 10 mandamentos. O contexto imediato, quando ele foi dado originalmente aos filhos de Israel, é este: o povo estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida, para habitar na terra que Deus havia prometido. Porém, antes de atravessar o Rio Jordão para entrar na terra, aquela sociedade do deserto precisava receber mandamentos do Senhor. E aos filhos dos israelitas, os únicos daquela geração que entraram na terra prometida foram os filhos. Aos filhos foi dito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor Yahvé teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Esse mesmo mandamento está em Deuteronômio capítulo 5. Essa promessa divina era que se eles honrassem os seus pais, eles teriam uma vida longa na terra. É uma promessa de longevidade física. O mandamento não está tratando de longevidade espiritual, de vida eterna. Não devemos espiritualizar o texto. Ele está falando de uma vida longa na terra, viver muitos anos. A obediência aos pais aqui garantia vida longa, irmãos. Muitos anos. Essa não é a única coisa que importa em relação a viver muitos anos na terra, né? Mas a Escritura mostra que isso é um dos pontos. A obediência é mais do que obedecer esse mandamento de maneira cega. A gente precisa nos ocupar um pouco pensando nisso, irmãos, porque o princípio de obediência, ele deve florescer a partir do amor de Deus e aos pais. Ou seja, quando um pai está ali com o seu filho,
e ele é dito a ele, é ensinado a ele que ele deve obedecer aos pais, esse amor que ele deve em obediência aos pais, essa obediência aos pais, ela deve nascer do amor a Deus em primeiro lugar. Mais do que o amor aos pais, obedecer aos pais deve ser fruto primeiro do amor a Deus, porque Deus ordena em sua palavra, e em segundo lugar do amor aos pais, seus progenitores, mas deve ser fruto do amor e não obedecer de maneira cega e absoluta porque está dito. William Hendrickson, um comentarista, diz o seguinte: a obediência é a atitude interna do filho para com seus pais, o que busca o requerimento de honrá-los. Toda obediência egoísta ou relutante ou sob terror deve ser terminantemente descartada. Não é a maneira certa de obedecer. Existe a maneira certa dos filhos obedecerem seus pais. E a maneira certa deve ser movida pelo amor a Deus e aos pais. Obedecer de coração. Ao mesmo tempo, a obediência dos filhos não deve ser absoluta e cega. Às vezes é até difícil falar isso porque algumas pessoas dizem assim: olha, o pastor está ensinando os filhos a não obedecerem aos pais, quando ele diz que o filho não deve obedecer ao pai cegamente ou absolutamente. Mas esse é o ensino das Escrituras, irmãos. Perceba que as palavras de Paulo vão qualificar essa obediência. A obediência deve ser no Senhor. Olhem para o texto: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Isso significa que os pais não são ditadores sobre os seus filhos, que têm direito de exigir deles obediência absoluta em qualquer coisa. Não é assim. Toda obediência é primeiro a Deus, ao Senhor. Se o que Deus exige entra em conflito com aquilo que o pai ou a mãe exigem, os pais devem ser desobedecidos. É o ensino de Deus. Obedecer em primeiro lugar ao Senhor, acima de tudo ao Senhor. Por isso, toda a autoridade dos pais sobre os filhos é regulada pela palavra de Deus. Os pais não são os donos dos seus filhos. Eles não têm uma autoridade absoluta sobre seus filhos. Eles têm autoridade debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus, do Senhor. Os pais não podem subverter o mandamento do Senhor e impor aos seus filhos qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Simplesmente é pecaminoso fazer isso. E eu sei que muitos pais fazem isso. E os pais devem corrigir a si mesmos seus pecados, seu autoritarismo, os seus excessos em relação aos seus filhos, porque isso é pecaminoso. Não ajuda seus filhos a crescer. Na verdade, algumas vezes em que os pais exercem esse tipo de autoridade sobre os filhos, eles afastam os filhos do Senhor. Porque o pai, ele é também uma sombra do Pai Celeste. Isso acaba refletindo no coração do filho, como se fosse uma atitude do Pai Celeste, e não é. Ao se voltar para os pais, o apóstolo Paulo diz que eles devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, do Senhor, Efésios 6, verso 4. Essas palavras, elas corroboram a ideia de que a autoridade dos pais sobre os filhos deve estar sob a regulação da Bíblia, da palavra de Deus.
A Bíblia é o manual de criação dos filhos, irmãos. Se os pais querem criar bem os seus filhos, eles devem ler as Escrituras Sagradas, ser orientados pela Palavra de Deus, se submeter ao ensino de Deus e ser também equilibrados conforme a Palavra de Deus, não ultrapassando os limites da Escritura. Tem muita gente que busca criar os filhos através de conselhos fora das Escrituras Sagradas. Buscam psicólogos para tentar resolver um problema de relacionamento, de comportamento, um problema de obediência. Meu filho tem um problema, meu filho não obedece, e leva para um psicólogo para tentar tratar estas coisas. A Escritura ajuda nisso, ela é o manual da Palavra de Deus. Outras pessoas buscam outras fontes de aconselhamento não cristãos. Note que a criação ela deve ser, segundo o apóstolo Paulo, na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor. Sempre que você encontrar essa expressão do Senhor na Escritura, você deve remeter para da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou em sua palavra. A expressão final do Senhor mostra qual é a fonte das disciplinas e admoestações que os pais devem aprender a aplicar sobre os filhos. As Escrituras. A fonte é o Senhor, e o Senhor se revela em sua palavra, a Bíblia. A melhor e mais duradoura maneira de educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é examinando o seu filho e mantendo constantemente conversas bíblicas com ele, aconselhando segundo a palavra de Deus. Irmãos, nada melhor do que manter a constância de encontros com os filhos, ouvi-los, orientá-los, ajudá-los conforme a palavra de Deus, no Senhor. Nada melhor do que fazer isso, manter uma proximidade, uma relação. O culto familiar também é uma excelente oportunidade de admoestar e ensinar os filhos por meio da palavra de Deus. Eu não sei aqui em Brasília, mas eu acredito que aqui também o culto doméstico familiar esteja decaindo. Talvez seja um fenômeno, muitas vezes nós culpamos os tempos, dizemos, os tempos estão muito rápidos, apressados, ninguém tem tempo para nada. E é engraçado que tudo ficou mais fácil, né? Você não vai mais para o banco, você paga uma conta aqui, né? Você vai falar com alguém lá em Israel, no Japão, nos Estados Unidos, você faz uma chamada de vídeo, falou ali, conversou rapidinho, o avião leva para você para todo lugar rápido. Eu lembro que a primeira vez que eu vim a Brasília, eu passei quase 2 dias viajando de ônibus, e agora foi 1 hora e pouco, e eu estava aqui. Então está tudo mais fácil, mas ninguém tem tempo para fazer nada, porque a gente quer fazer mais e mais e mais coisas. E isso rouba o tempo para Deus, para o culto, para os nossos filhos. Paulo diz: a única maneira que os pais têm para cuidar dos seus filhos é na admoestação, é na disciplina do Senhor. Guardem tempo para vossos filhos. A grande tarefa dos pais, criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E ele acrescenta: e não os provocar a ira. Eu estou deixando vocês pensarem um pouco, vocês que são pais, mães, se vocês têm provocado vossos filhos a ira. Como é que se provoca o filho a ira, irmãos? Às vezes os pais provocam a ira dos filhos desnecessariamente, de graça, às vezes por pura preguiça. O filho pergunta uma coisa e o pai não explica, só impõe. Aí o filho se zanga, né? Poxa, isso é injusto, eu quero saber o motivo. Por que é assim? Por que tem que ser assim, desse jeito? Porque eu quero.
Bíblia diz que eu sou seu pai, eu tenho autoridade sobre você. Olha aí, você bagunçou tudo na cabeça do seu filho. A Bíblia não diz exatamente isso. Você tem que explicar ao seu filho, irmãos. Quando um pai responde a um questionamento do filho, por exemplo, o filho chega para o pai e diz: pai, por que o senhor está me proibindo de jogar bola com os meus amigos? Ou então, por que eu não posso ir para o shopping hoje com a minha turma, pai? Aí o pai dá a seguinte resposta: porque eu não quero, sou seu pai, mando em você. Ou então o pai diz: porque eu estou mandando, simplesmente porque eu estou mandando, não vai. Veja, irmãos, isso pode acabar deixando seu filho irado. Na verdade, quase sempre vai deixar o seu filho irado. Não seria melhor explicar para ele os motivos? Por que você não quer que ele jogue bola com os amigos? Por que ele não pode ir para o shopping? Uma vez, num culto doméstico, quando o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, esse mandamento estava sendo estudado, um dos filhos perguntou para o pai, ele disse: pai, por que eu preciso obedecer ao Senhor? O Senhor, o pai. Por que eu tenho que te obedecer, pai? Por que tem que ser assim? E o pai respondeu com sabedoria, ele disse: filho, obedecer a mim é como aprender a obedecer a Deus. Eu estou te ensinando a confiar em uma autoridade que te ama e quer o teu bem. Um dia você será adulto e não vai mais precisar me obedecer dessa maneira, mas continuará precisando obedecer ao Senhor, a Deus. Se você aprender isso agora, será abençoado por toda a sua vida. E o filho entendeu porque precisava obedecer ao papai, porque ele recebeu uma ótima explicação do pai. Se o pai tivesse dito: porque eu sou seu pai, acabou, fim da conversa, me obedeça e ponto final, não seria tão legal, né? Não seria a melhor maneira de fazer com que o seu filho te obedeça em amor. Talvez ele obedeça por terror, talvez ele obedeça por motivações inadequadas, mas ele tem que obedecer em amor, porque ama a Deus e porque ama o pai. Esse menino dessa história, ele recebeu uma resposta muito boa, ele ficou satisfeito com a resposta, mas poderia ter sido bem diferente se o pai tivesse andado por outro caminho. Respostas erradas, elas vão gerar ira no filho, irmãos. Ele vai ficar irado porque não recebeu uma resposta amorosa e com uma justificativa bíblica. Se você, diante das suas respostas, explicar biblicamente, provar pelas escrituras amorosamente que tem que ser como você está dizendo, porque é assim que Deus diz, e nós devemos amar a Deus e nos submeter à sua palavra, porque é o melhor para nós. O seu filho vai começar a entender quando ele receber exortações, proibições da sua parte. Há muitas outras maneiras de provocar a ira dos filhos. Os pais devem ser cuidadosos, irmãos, em relação a isso, a não provocar a ira dos filhos. O apóstolo Paulo, ele olha para o lar cristão e ele enxerga o lar como um local de formação espiritual, um local de responsabilidade mútua. Filhos, amem vossos pais, obedeçam vossos pais. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Então há ali um lugar em que há mútua responsabilidade. E esse relacionamento entre pais e filhos é muito importante. Ele é delicado, mas ele precisa ser construído sobre um fundamento forte para prevalecer, para que não seja demolido, para que não seja mal compreendido. Então, conversas bíblicas, justificativas bíblicas, proibições bíblicas, tudo tem que ser, irmãos, falado conforme as Escrituras Sagradas, todas as coisas.
O segundo ponto, Paulo fala da relação de servos e senhores. Isso está no verso 5 ao verso 9. O apóstolo Paulo ele se volta para esse outro tipo de relacionamento entre cristãos. Note que ele está falando com os efésios, então ele fala para crentes e ele está falando de relações entre cristãos. E ele aplica princípios cristãos que são perfeitamente aplicáveis nas nossas relações de trabalho, mesmo contemporaneamente. Mestres ou escravos, aqui no contexto do tempo antigo, nos dias de Paulo e no tempo de todo o Novo Testamento, o sistema de escravidão ele era o sistema vigente no mundo. Aqui na Bíblia não vai haver uma discussão se isso é certo ou é errado. Nós sabemos que é errado a escravidão, mas esse assunto não foi discutido nas Escrituras Sagradas, porque era a prática simplesmente de todos. Porém, o que a Bíblia revela é que muitos cristãos eram escravos de senhores cristãos, ou seja, na igreja primitiva do primeiro século, haviam senhores de escravos que eram cristãos e escravos que eram cristãos. Interessante que há registrado na história da igreja, isso foi escrito por um historiador alemão, não liberal, a maioria dos alemães eram liberais, mas esse não, e ele diz que na igreja primitiva, muitos escravos de senhores cristãos na igreja ocupavam o presbiterato, enquanto que os senhores cristãos eram membros comuns da igreja. Ou seja, na relação eclesiástica, os escravos tinham autoridade sobre os senhores, porque eles eram presbíteros deles. Na relação secular, estes mesmos presbíteros às vezes serviam a senhores. Que coisa interessante, irmãos. Lembrem que o apóstolo Paulo ele escreveu uma carta para Filemon. A carta de Filemon é uma epístola muito pessoal do apóstolo Paulo, é uma epístola pastoral, na verdade. E ele escreve quando estava preso, e ele escreve para interceder a favor de Onésimo. Onésimo era um escravo cristão, ele estava foragido, né? Ele havia fugido lá do seu senhor, Filemon, e Paulo escreve para tentar ajudar esses dois irmãos. Ele escreve para Filemon. Filemon provavelmente era uma pessoa de muita influência, e a igreja provavelmente, segundo alguns pesquisadores, se reunia na casa dele. Era o lugar em que havia a reunião dos cristãos e o culto a Deus. Então Paulo escreve para Filemon, e essa carta revela com ternura os frutos do evangelho na prática. Eles são a reconciliação, o perdão, restauração dos relacionamentos, dignidade espiritual de todos os crentes em Cristo. Ele diz para Onésimo, o escravo: você deve obedecer ao seu senhor. Veja as palavras de Paulo para o escravo. Ele não diz: vai embora, busque liberdade. Ele diz: Onésimo, obedeça ao seu senhor como a Cristo. Obedeça ao seu senhor de bom coração, como se estivesse obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz para Filemon que ele deve tratar Onésimo com amor, como se fosse o próprio Cristo. Então ele mostra que tanto o senhor quanto o escravo deveriam se tratar mutuamente com amor, como tem que ser entre os cristãos. Paulo não tenta quebrar a relação senhor-escravo, mas ele busca ajustar essa relação em Cristo. Os servos, diz aqui o apóstolo Paulo, devem obedecer com temor e tremor, na sinceridade de coração, como a Cristo. Que palavra, irmãos, do apóstolo Paulo. Vocês sabem que todas essas
partes que a Bíblia fala do assunto de escravidão, elas são hoje muito criticadas. Muito criticadas. Mas veja a maneira como Paulo trata esse assunto. Ele não diz aqui que os escravos devem servir aos seus senhores de uma forma obrigatória, digamos assim. Servos de Cristo, ele diz, fazendo a vontade de Deus de coração. Isto é, obedecendo os seus senhores com sinceridade de coração, com amor e com alegria. No verso 7 ele diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Veja, ele diz que os escravos deveriam servir aos seus senhores não como se estivesse servindo a homens, mas como se estivesse servindo naquele trabalho ao próprio Senhor, Deus. Veja as instruções apostólicas aqui. Vocês já pensaram, irmãos, em servir nas suas empresas, nos seus trabalhos? Já pensaram em obedecer aos seus superiores com esse mesmo espírito de obediência que Paulo ensina aqui? Essa é a aplicação para o nosso tempo. Eu sei que muitos em Brasília são funcionários do Estado, funcionários federais ou municipais, ou de alguma forma trabalham em instituições públicas, outros em empresas privadas. Como deve ser um cristão que trabalha, que obedece ordens, que tem um chefe? Como ele deve se comportar? Conforme as instruções que o apóstolo Paulo está dando aqui, irmãos. Vocês já se viram servindo seus chefes imediatos, sejam eles diretores de escolas, chefes de polícia, gerentes de empresas, como se estivessem servindo ao próprio Senhor? Você já olhou para o seu chefe e pensou assim, eu devo olhar para essa pessoa, que é o meu chefe, que me dá as ordens, eu devo olhar para ele como se eu estivesse olhando para servi-lo, como servindo ao próprio Senhor Jesus. Ou seja, não adorando o seu chefe, mas em obediência total. É o que Paulo está dizendo. Obediência aos superiores. Isso às vezes até parece um exagero. Às vezes nós pensamos que Paulo foi longe demais, ou nós não estamos interpretando corretamente as palavras de Paulo, por isso um exagero, é uma má interpretação. Não é, meus irmãos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Assim mesmo nós devemos nos portar diante daqueles que estão e foram colocados sobre nós em superioridade, servindo como ao Senhor, em obediência. É isso que Deus ordena no que diz respeito às relações com os nossos superiores, e não somente relações trabalhistas, mas em toda relação que haja um superior e um inferior. Na escola, por exemplo, o superior é o professor, o inferior é o aluno. Isso significa dizer que você deve obedecer ao seu professor, honrá-lo, servi-lo como ao Senhor. O aluno deve obedecer ao seu professor. Nós devemos obedecer às autoridades de trânsito, aos juízes, a todos que foram postos em cargos de autoridade, como obedecendo ao Senhor. Isso é assim porque a Bíblia também diz que toda autoridade foi constituída por Deus e é ministro de Deus para o bem. Romanos 13. Então, apesar de sabermos disso e de que essa é uma instrução bíblica, nunca devemos esquecer o princípio universal que Paulo coloca nas relações de autoridade. Ele nunca deve ser esquecido. E qual é ele? Obedecer no Senhor. Assim como os pais podem ultrapassar limites em relação aos seus filhos, as autoridades também. E se qualquer autoridade, de qualquer esfera, ultrapassar um limite, isto é, for além da palavra de Deus, for contrário à palavra de Deus, não devemos obedecer. Isso, irmãos,
é simples de entender e às vezes difícil de fazer. Vocês lembram quando Pedro foi solto da cadeia e as autoridades chegaram a ele e disseram: olha, não pregue mais no nome de Jesus. Não queremos mais que esse nome circule aqui. Estamos soltando você, e se você voltar a falar, você será preso. Qual foi a resposta de Pedro? Veja, segundo as Escrituras, Pedro estava em estado de inferioridade em relação às autoridades. Então Pedro deveria obediência às autoridades. Mas o que Pedro disse? Ele disse assim, em outras palavras: há uma autoridade maior, que tem toda a autoridade, e toda autoridade menor deve estar sujeito a ela, falar como ela. O que significa dizer que se a sua ordem for contrária ao que Deus manda, eu não vou obedecer. E Pedro não obedeceu. Ele diz: não, nunca deixarei de pregar o nome de Jesus. Então, amados, Paulo foi muito assertivo quando ele sempre coloca a qualificação no Senhor, em relação a pais, a filhos, aos casais, marido e mulher. Veja lá no capítulo 5, na primeira parte, onde ele vai falar da relação marido e mulher. Ele sempre diz às mulheres serem submissas aos seus maridos no Senhor. A mesma coisa, amem seus maridos como Cristo amou a igreja, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Sempre é no Senhor, a relação sempre é essa. As autoridades também. Todos nós sabemos da degradação que toma conta do mundo e do nosso país, com um debate tão fervoroso que está acontecendo. Vocês aqui em Brasília, eu penso que sentem isso muito mais, né? Porque vocês estão bem no coração do poder político brasileiro. Então, tudo aquilo que a gente escuta lá em Teresina, no Rio de Janeiro, tudo sai daqui, aqui é o centro. Então, vocês vivem isso de maneira muito mais forte. Mas, irmãos, esse mandamento de obedecer às autoridades somente no Senhor, ele não deve ser esquecido. Todos devem servir às autoridades como ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: sabendo que há um mestre nos céus que reina sobre todos e tem domínio sobre todos, domínio justo, domínio absoluto sobre todos. Então, sem dúvidas, a espiritualidade autêntica, ela afeta as esferas seculares, a nossa vida secular. Como você se comporta no trabalho, como você se comporta diante das autoridades que foram postas sobre você. Essa relação sempre existe, superior e inferior, relação de autoridade. E sempre que você estiver nessa relação como inferior, você deve obediência. Sempre que você tiver como superior, aqueles que são seus inferiores devem obediência. Porém, no Senhor, tudo no Senhor. E por último, o apóstolo Paulo fala de um tema, ele encerra a carta aos Efésios com esse tema. Perceba que ele vai, se você observar bem, desde o capítulo 4 em diante, Paulo começa a fazer as exortações. Ele começa dizendo: olha, vocês agora são luz e não trevas, então não vivam mais como o mundo ímpio, deixem a imoralidade, deixem linguagem obscena, isso e aquilo. E então ele diz, ele vai para o lar. No lar o marido tem que viver assim, a esposa assim, deixem isso e aquilo. Ele vai para a relação pais e filhos, ele vai para a relação secular, da esfera de trabalho, servos e escravos. E quando ele termina de falar isso, ele junta todos os cristãos e dizem: todos vocês, pais, filhos, senhores, escravos, todos vocês estão numa guerra que não é contra carne e sangue, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, e vocês têm que estar vestidos com a armadura de Deus nesta batalha. Paulo trata disso dos versos 10 ao 20. Ele entra aqui nos pontos finais da sua carta, lembrando
aos crentes em Cristo que eles enfrentam uma luta contra forças espirituais do mal. Ele passa dessas relações mútuas de cristãos, como eu disse, para a batalha espiritual, para uma esfera espiritual. Ele sai da esfera física e leva os cristãos a olhar para uma esfera espiritual, invisível, mas para entender que ela é real. Há uma guerra, igreja, sendo travada e todos nós estamos nessa guerra, envolvidos nela. A palavra que Paulo usa, a palavra luta, não sei se na sua Bíblia o texto traz essa mesma palavra. Versículo 12, porque não lutamos contra a carne. Essa palavra luta, ela traz a ideia de uma luta física, de um combate corporal, como era nos dias do apóstolo Paulo, como era um combate de gladiadores, envolvia destreza, força, coragem, envolvia preparo, envolvia uma quantidade de ferramentas para a guerra, utensílios que eram necessários, conhecimento. Então, a ideia de luta que Paulo usa aqui é essa mesma ideia dos combates físicos, de uma peleja violenta, cansativa, ainda que ela seja travada no mundo espiritual e não contra carne e sangue. Então, ainda que seja verdade que nós, seres físicos, também temos ali o nosso elemento espiritual, né? Mas nós estamos agora na terra. Então é verdade que nós também nos cansamos quando lutamos espiritualmente. Quando você ora e você guarda tempo para a oração, isso traz um desgaste físico, não é? Quando você prega, isso traz um desgaste físico. Spurgeon, um dos grandes pregadores batistas, ele várias vezes relatou que quando pregava havia uma cadeira atrás dele, no púlpito do tabernáculo, uma poltrona. E ele diz que várias vezes após pregar, ele se entregava tanto à pregação, que ele simplesmente, quando terminava, dava 2 passos para trás e desabava na cadeira, exausto, devido ao esforço físico da pregação da palavra de Deus. Então, ainda que a batalha seja espiritual, ela acaba refletindo na nossa carne, irmãos. Paulo tem em mente aqui, quando usa a palavra luta, destacar que esse embate, ele é contra o mal, mas é real, é uma luta real. E nessa guerra os cristãos devem vestir toda a armadura de Deus. Ele diz que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Efésios do 6, do 10 ao 20, vai mostrar essas ferramentas todas. E ele dedica uma porção considerável nessa parte da carta aos Efésios para falar dessa guerra que os cristãos estão envolvidos, irmãos. Primeiro ele diz que é uma guerra nas regiões celestiais. Ele esclarece que a luta do povo de Deus, a igreja, não é contra carne e sangue, mas contra o diabo, contra os demônios, contra as trevas, contra espíritos malignos, irmãos. Ele diz que a nossa guerra é contra os principados, as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Ele faz uma descrição com referência ao reino maligno de Satanás, um reino que você não enxerga com seus olhos humanos, mas que é real, existe. Toda essa descrição aponta para isso. Paulo trata dos espíritos maus que cooperam com o diabo. É uma descrição de agentes espirituais, não físicos. Toda a relação anterior é entre agentes físicos. Mas agora Paulo diz: a guerra é espiritual, é contra as forças do diabo, do mal. Irmãos,
existe uma força do mal, existe uma força espiritual, invisível, poderosa, operando no mundo. Creiam nisso, irmãos. Essa força influencia a vida dos homens aqui na terra, os acontecimentos que nós vivemos. Acreditem, irmãos, essa força é real. Satanás, os anjos caídos, eles atuam no mundo, no nosso mundo, por meio de coisas como feitiçaria, bruxaria, candomblé, espiritismo e tantas outras coisas dessa natureza, irmãos. Muitos outros caminhos sombrios que se envolvem com isso. Às vezes a gente pensa assim: eu não acredito em macumba, eu não acredito em feitiçaria. A pessoa, um bruxo, uma coisa assim, faz lá um despacho, um feitiço, e aquilo, o mal que ele espera vai acontecer. Isso não existe. As pessoas dizem isso. Isso existe. E a Bíblia fala muito disso. Fala muito disso. Vocês lembram quando Moisés estava diante de Faraó? E ele queria mostrar para Faraó que era o enviado de Deus. E ele pega o cajado dele, joga no chão, e o cajado vira uma serpente. Vocês creem nisso? Ou acham que não foi desse jeito, que aquilo ali é uma invenção da Bíblia? Ele pegou um cajado, um pedaço de pau morto, pau seco, joga no chão, e na frente de todos o cajado começa a serpentear, vira uma cobra. O faraó faz assim, aí vem os magos do Egito, e eles pegam e fazem, diz a Bíblia, o mesmo sinal, e os seus cajados viram serpentes. Vocês acreditam nisso? De onde vem esse poder? De onde vem um poder que transformou os cajados dos magos em serpentes? Vem de Satanás, não vem de outro lugar. A serpente de Moisés come, engole, vence a serpente dos magos. O pastor falou agora há pouco sobre um contexto importante de Éfeso. Lembra que a carta é aos Efésios. E lá em Éfeso era exatamente como o senhor mencionou ali. Haviam livros de bruxaria, feitiçaria, de encantos. Vocês sabiam, meus irmãos, que no século XVI, nos dias da Reforma, livros de bruxaria eram altamente promovidos e vendidos? Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Inclusive há um livro muito famoso que não é um manual de como fazer, mas é um livro dedicado ao assunto chamado O Doutor Fausto. Esse livro é do século XVI, né? E Fausto, para quem não conhece muito sobre, é um indivíduo que se mete com Satanás e ganha poderes e faz feitiços, encantos, coisas desse tipo. E esse livro foi muitas cópias republicadas, vendidas, muitas edições relançadas na época da Reforma. Um dos puritanos mais famosos, chamado William Perkins, antes de ser um cristão, ele era apaixonado por bruxaria e feitiçaria nos dias da Reforma, pouco depois, século XVII. Então isso era comum nos dias deles. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que tem crescido assustadoramente as publicações relacionadas à feitiçaria e bruxaria no mundo.
Então não pensem que essas coisas não existem, irmãos. Elas existem, porque Satanás opera sobre os filhos da desobediência. Ele é poderoso para fazer encantos e prodígios de mentira. Então, quando Paulo fala sobre isso, que a luta é contra seres espirituais, alguns cristãos, quando nós falamos que essas coisas são reais, começam a pensar que isso é coisa de pentecostal, isso é crendice dos pentecostais, neopentecostal, amarrar o demônio, expulsar o demônio. Tudo isso eu acredito que seja falso da parte deles, mas que as forças do mal existem, isso é real, porque a Bíblia diz isso, e Satanás opera no mundo. Tem gente que pensa que essas coisas são um delírio de mentes fracas, mentes fantasiosas, fanáticos e até loucos, mas é real, meus irmãos. Tudo isso é real e Paulo exorta a igreja a estar preparada para esta guerra, porque o adversário é forte. Há um livro bem interessante sobre esse assunto, publicado em português. Ele foi escrito por um pastor chamado Clinton Arnold. O livro é intitulado Poderes das Trevas. Poderes das Trevas, Principados e Potestades nas Cartas de Paulo. Esse livro é fantástico, irmãos. Quem se interessar por esse assunto, depois pode ver esse livro. E o autor, ele aborda Efésios 6, verso 12, essa parte que Paulo fala da guerra espiritual. Ele mostra com uma profundidade histórica sobre o que acontecia em Éfeso, especialmente, e em outras partes do Novo Testamento. Ele mostra de maneira reveladora como Paulo falou sobre esses assuntos e precaveu a igreja contra os poderes de Satanás. Segundo ele, Paulo emprega o termo principados, potestades, governantes das trevas deste mundo, hostes espirituais do mal, para se referir a entidades espirituais reais, numa espécie de hierarquia entre os demônios, organizada ali entre os poderes malignos que atuavam na sociedade pagã daquele tempo. E isso influenciava crenças, culturas, práticas sociais, etc. Então, amados, a ideia de que a batalha cristã, conforme Paulo mostra aqui em Efésios 6, não se limita a conflitos físicos, pessoais, éticos, morais, familiares, é muito maior. Não é uma questão apenas de governos autoritários, de injustiças sociais, se estende para uma guerra cósmica, espiritual, e os crentes são chamados a ficar firmes, são chamados a orar o tempo todo, agir com discernimento espiritual, sabendo que a vitória nessa batalha já foi alcançada pelo nosso Senhor Jesus e que agora nós somos chamados a perseverar na fé, na missão da igreja. A vigilância e a perseverança, elas são destacadas como aspectos fundamentais da vida cristã aqui. Paulo diz, note as palavras de Paulo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fiquem firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Palavras de Paulo. Cuide-se, querido irmão, revista-se do Senhor,
e da força do seu poder. Eu quero concluir, irmãos. Quando nós olhamos para as exortações de Paulo, nós vemos que o Evangelho transforma toda a nossa vida. Filhos que obedecem aos pais como ao Senhor, pais que criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, em amor, servos e senhores que vivem as suas responsabilidades como quem serve a Cristo, e crentes que permanecem firmes na batalha espiritual, revestidos da armadura de Deus. Isso é Efésios capítulo 6. Então, que cada um de nós busque viver essa verdade com sinceridade de coração, lembrando que a nossa obediência revela o nosso amor a Deus e o nosso compromisso com a sua palavra. Lembrem disso. E pela graça do Senhor, irmãos, sejamos fortalecidos para cumprir fielmente o nosso chamado, resistir às ciladas de Satanás, que são muitas sobre nós, e glorificar a Deus a cada relação e circunstância na nossa vida. Amém. E Deus abençoe.